Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Não sei que horas vocês vão assistir essa aula, mas estou gravando aqui meio-dia e 8, uma aula de revisão muito rápida da nossa prova de sexta-feira. Tudo certo? Combinado? Estou gravando essa aula porque não conseguimos finalizar todo o conteúdo da aula que vai cair na prova sexta-feira. Portanto, estou entregando para vocês essa revisão mastigadinha, mamão com açúcar, um morango do amor para vocês arrasarem na prova. Beleza? Tudo certo? Então vamos lá. Nós já vimos o que vai cair na prova, certo? Passei isso em aula. Rapidamente, são quatro assuntos que são ideologia, conceito de ideologia para Marx e Engels. Isso certamente vai cair na prova, tá bom? Indústria cultural, cultura de massas e cultura popular da escola de Frankfurt, que é uma escola de Frankfurt, que é de matriz marxista. Portanto, veja aí a conexão entre ideologia em Marx e indústria cultural da escola de Frankfurt. Vai cair. Aí, pessoal, que nome complicado, que difícil, conceitos estranhos. É muito tranquilo, pessoal. Não se desesperem, é muito tranquilo, tá bom? E por último, cyberespaço. O conceito de cyberespaço também vai cair, é muito tranquilo. Esse vocês certamente vão arrasar, que vocês estão todos muito bem conectados, já nasceram na era digital, são geração Z. Esse vocês certamente vão acertar tudo certinho. Mas vou passar essa revisão aqui muito rápida para vocês irem super bem e fechar essa prova, tá bom? A prova tá muito fácil, tá muito tranquila, certo? Vamos lá. Ideologia para Marx e Engels. Começou assim e eu vi que muita gente se bateu com esse conceito. Realmente parece ser difícil à primeira vista. Porém, é bem tranquilo, pessoal. Eu vou inverter aqui, porque na aula a gente apresentou o conceito e depois deu os exemplos. Eu vou inverter para vocês verem como fica muito fácil. Eu vou primeiro dar os exemplos e depois explicar o que é. Ideologia, como já falei na aula, não aqui em Marx e Engels, tá bom, pessoal? Não é aquela ideia de bandeira política, de qual partido você se você é de esquerda, de centro, de direita. Não é isso para Marx e Engels, tá bom? Ideologia aqui, o sentido de ideologia aqui é mais ou menos, pessoal, como uma ideia que se apresenta de uma forma, mas que esconde a sua real intenção, esconde uma outra forma, esconde a realidade, a ideia que esconde a realidade, tá bom? Ah, como assim, professor? Pense, por exemplo, nas blogueiras, nos blogueiros do Instagram, que tem um feed maravilhoso, é tudo lindo, tudo perfeito, fotos incríveis, as pessoas estão sempre indo em restaurantes caros, vivem uma vida como se fosse uma férias permanente. Tudo, você olha aqui, nossa, meu Deus, que lindo, que vida maravilhosa, eu quero ter essa vida. O que a pessoa está apresentando para você na rede social é uma coisa. Quantas vezes a gente vê esses blogueiros que têm vidas perfeitas e na realidade surgem escândalos, surgem denúncias de que na verdade eles vivem uma vida de mentiras, que enfim, são pessoas horríveis, têm relações muito ruins, mas apresentam ali um casal maravilhoso, lindo, perfeito, e depois quando surge uma bomba, uma denúncia que na verdade aquele casal não era nada perfeito, era tudo uma fachada, era tudo mentira. Ideologia é mais ou menos isso, é uma ideia que se apresenta, ela se apresenta de uma forma que esconde uma realidade, tá bom? Tudo certo? A gente falou sobre, por exemplo, o Thanos, né, no filme dos Vingadores, que ele tem uma noção, tem uma ideia de que 50% da vida deve morrer para a sobrevivência do universo, né? Isso é uma ideologia. Por que isso é uma ideologia? Porque ele naturaliza uma ideia como se fosse a única possível. Né? Só pode ser dessa forma
E é o natural, é o caminho natural, né? Não pode ser diferente. Isso é uma ideologia, porque a gente viu na sala de que a ideologia ela tem três fundamentos. São ideias dominantes, certo? Necessariamente precisam ser ideias dominantes. Uma ideia disruptiva, uma ideia underground, não é ideologia, tá bom? Tem que ser ideias dominantes. Elas passam nos jornais todos os dias, elas são repetidas pela população de forma naturalizada, né? Como, por exemplo, a ideia. Eu trouxe o exemplo do Pablo Marçal e esses coaches, né? Que eles falam de você tem que mudar o seu mindset para poder prosperar, enriquecer. Isso é uma ideologia, tá bom? Porque são ideias dominantes, ideias que todo mundo repete de forma acrítica. E ela, pessoal, visa apresentar de uma forma que faz sentido uma realidade, esconde uma realidade, né? Qual é a realidade que ele está escondendo aqui? É o desemprego, é a precarização do trabalho. Então você que é pobre, você tem que mudar o seu mindset para poder prosperar. E o que ele está escondendo aqui é de que você é pobre porque não tem emprego. Você é pobre porque os empregos são mal remunerados, na verdade. Tudo certo? Até aqui tudo certo, né? Eu estou apresentando primeiros exemplos para depois a gente ir pro conceito de fato, né? Um outro exemplo muito prático para vocês são o que muitos motoristas de aplicativo, que muitos entregadores de aplicativo falam, né? Sobre a sua própria realidade. Eles falam, por exemplo, de que eles são empreendedores, né? Eu sou motorista de aplicativo, eu sou um empreendedor, não sou empregado, né? Eu não sou trabalhador. Isso é uma ideologia, ele está repetindo ideias dominantes. Ele não é empreendedor. Olha a realidade que ele está apresentando aqui. Ele não é de forma alguma empreendedor, ele é apenas um trabalhador. Às vezes ele não possui nem o próprio carro, pessoal. Eles alugam o carro para poder trabalhar, ou seja, é um trabalhador tão precarizado que até os instrumentos de trabalho ele tem que pagar, né? Então, de empreendedor ele não tem nada. O empreendedor aqui nessa relação é apenas a Uber. Apenas o empresário, os donos, o CEO da Uber, que são os empreendedores real. O trabalhador, que é o motorista, é apenas um trabalhador. Veja como ele está repetindo aqui uma ideologia. Tudo certo? Mas esse é mais um exemplo. Então acho que até aqui a gente consegue começar a entender com esses exemplos o que significa realmente o conceito de ideologia para Marx e Engels. São essas ideias dominantes. A gente deu um exemplo aqui, um exemplo da Rede Globo, que ela alcança mais de 90% da população brasileira. A Rede Globo que diariamente atinge 100 milhões de brasileiros diariamente, certo? Portanto, ela tem a capacidade de pautar o brasileiro, tem a capacidade de pautar a população brasileira. Ela transmite ideias dominantes. Eu falei aqui em alguma turma, não lembro qual, das novelas da Globo, que uma atriz, uma protagonista de uma novela, se ela aparece com um brinco diferente, se ela aparece com um vestido diferente, no outro dia, na 25 de março, vai ter esse brinco, vai ter esse vestido. No outro dia, na Avenida 7, vai estar vendendo esse brinco. A capacidade de pautar a população aqui, a capacidade de influenciar a população, são ideias dominantes. Ideologias são ideias dominantes. E o que acontece muitas vezes nos telejornais, nos programas de reportagem, nos jornais, são os ditos especialistas, né? Que eles convidam economistas, especialistas em segurança pública para falar, para comunicar à população as ideias dominantes, a ideologia. Então ele fala, por exemplo, que é necessário o Estado brasileiro ele tem um orçamento público que ele é muito endividado e é necessário realizar cortes. O Estado precisa realizar cortes no orçamento. E isso, a gente repete isso de forma crítica, a gente fala isso no transporte público, dentro das famílias, no almoço, no jantar, com nossos colegas de trabalho. A gente repete isso porque a gente viu no jornal. E muitas vezes o que ele está falando de
cortar orçamento público é cortar orçamento da educação, cortar orçamento da saúde, das universidades, cortar gastos sociais. E a gente repete isso como se fosse verdade, né? Como se fosse natural. Tem sua ideologia. A noção, por exemplo, o clássico aqui, né? Que Marx e Engels criticam, por exemplo, a noção de que o capitalismo sempre existiu. Né? Por que o capitalismo sempre existiu? É da natureza humana ser egoísta. Né? A humanidade sempre teve intercâmbio, trocas comerciais, portanto o capitalismo sempre existiu. Não, não, de forma alguma. Isso é uma ideologia, certo? O capitalismo tem 500 anos. De natural não tem nada. Natureza humana ser egoísta, isso é um absurdo para neurociência, para psicologia, psiquiatria, isso é risível, isso é um absurdo, tá bom? Tô batendo muito no conceito de ideologia porque vai cair demais na prova. Vai despencar, não vai cair, vai despencar na prova, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora que a gente passou pelos exemplos, vamos para definição conceitual. Ideologia para Marx e Engels são as ideias que se apresentam como ideias coerentes da realidade. Elas se apresentam como ideias coerentes da realidade que ocultam essa realidade. Elas justificam. Já estou cuspindo. Elas justificam, elas embelezam a exploração. Tá bom? Elas justificam a exploração. Olha o exemplo do Uber, do coach. Você tem que ativar seu mindset. Ele está justificando, está embelezando essa relação de exploração. Porque muitas vezes você vai aceitar um trabalho muito mal remunerado, né, um trabalho de exploração, porque você está ativando seu mindset. Porque você, na verdade, é um empreendedor. Então você vai trabalhar 10, 12 horas por dia de entregador, de motorista de aplicativo, porque você está empreendendo. Você não percebe que você, na verdade, é um explorado. Você não percebe que você é o elo mais fraco dessa corrente. Tudo certo? Por isso é uma ideologia. Então, ideologias são essas ideias que representam uma realidade de forma distorcida. Elas são uma falsa consciência, pessoal, certo? A noção de falsa consciência é muito importante, porque ela é a distorção dessa realidade. Tudo ok? Portanto, ela é estruturada nesses três pilares. São ideias dominantes, tá bom? São ideias que parecem, se apresentam como natural. Já falei isso aqui sobre ser natural, sobre o capitalismo ser da natureza humana, por exemplo. A ideia de Thanos, que necessariamente precisa eliminar 50% da população, né? E só pode ser assim, não tem outra forma. E o principal, talvez, é de que ela apresenta um interesse particular como se fosse um interesse geral, o interesse de todas as pessoas. Então a gente tem aqui um exemplo clássico, né, dos, dos gestores públicos, de presidente, de ministros, de que, por exemplo, o reforma trabalhista vai ser bom para todo mundo. Né? Perder direitos é bom para todo mundo. Perder direitos só é bom para um grupo específico. Só é bom para uma classe. Não é bom para todo mundo. Tá bom? Isso é uma ideologia. Apresenta como se fosse de interesse geral um aspecto, um elemento que é de interesse específico para uma classe. Tudo certo? A gente vai resolver uma questão aqui que vai deixar isso muito claro, que é aquela questão que eu trouxe do CEO de uma grande empresa. A gente passou por ela e todo mundo foi bem, então acho que a gente não precisa trazer mais isso não, certo? Que é a questão do CEO, que ele anuncia um plano de demissão em massa e ele fala que vai ser muito bom para toda a sociedade, né? E aí o enunciado da questão é de que a fala do CEO, ela é uma ideologia, no conceito de ideologia para Marx e Engels,
porque ele justifica a demissão como inevitável, é o caminho natural. E essa demissão em massa vai ser de interesse para toda a sociedade. Né? A alternativa correta é essa, né? De que o plano de demissão vai ser de interesse para toda a sociedade, que é o caminho natural para o progresso. De forma alguma. Essa questão está muito fácil, tá bom? Se você entendeu até aqui, se você tirou 15 minutinhos para a gente entender até aqui, vai ficar gravado. Não tem de forma alguma jeito de você perder essa questão, tá bom? Vamos lá pro próximo. Só me situar aqui, pessoal. Então vamos lá. A gente pode pensar, para fechar aqui a ideologia, a gente pode pensar: ah, professor, então a ideia de lutar contra a escala 6 por 1 é uma ideologia, porque são ideias dominantes, né? Como eu falei, ideologias são ideias dominantes. Ah, porque eu vejo todo mundo ao meu redor tá falando sobre isso, nas minhas redes sociais, eu entro no Instagram, no Twitter, antigo Twitter, o X, todo mundo fala sobre isso, escala 6 por 1, escala 6 por 1, eu só ouço sobre isso. Só ouço falar sobre isso. É uma ideologia? Não. Por que não é ideologia, pessoal? Porque essa é uma ideia que está na nossa bolha, tá bom? Ela está na sua bolha. Você está ouvindo sobre isso ao seu redor. Mas se você ligar no Jornal Nacional, provavelmente nem vai falar sobre isso. Provavelmente nem se fala sobre isso. Se você ligar na Globo News, até pode se falar sobre isso, porém sempre vai trazer aquele contraponto dizendo isso na verdade vai ser ruim para a economia como um todo. Olha aqui a questão do interesse particular que se apresenta como interesse geral. Vai ser ruim para toda a economia, na verdade, porque vai quebrar a economia, porque o Brasil não vai aguentar perder a escala 6 por 1 e falta trabalhador e remuneração não vai dar conta e não sei o que. Entendeu? Como isso não é uma ideologia, ideologia são as ideias dominantes das classes dominantes. E o que são classes dominantes para Marx e para Engels? É a burguesia, são os capitalistas. Tá bom? Burguesia e capitalistas. Capitalista bancário, capitalista industrial, capitalista do agronegócio. Esses são a favor ou contra a escala 6 por 1? São contra, são a favor. São contra o fim da escala. Portanto, as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes que se apresentam aqui nesse exemplo, né, a favorável à escala 6 por 1. Então ela não é uma ideologia, tá bom? Perfeito, fechou aqui ideologia, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa questão, que vai, como eu já falei, passei metade dessa aula aqui falando de ideologia, porque vai despencar na prova. Tudo certo? Agora vamos para indústria cultural e cultura de massas, cultura popular, certo? Aqui, pessoal, é muito simples, muito fácil, dá continuidade ao que a gente está falando aqui, tá bom? Indústria cultural é a transformação de um produto cultural em uma mercadoria. É só isso. É transformação de um produto cultural em mercadoria. O que é produto cultural? São todas as manifestações culturais, materiais e imateriais que a gente conhece. A produção, a técnica de produção de acarajé é uma cultura. Capoeira é uma cultura. Cinema é cultura. A gente assiste um filme e a gente está consumindo cultura. É um produto cultural. Tudo certo? A transformação do produto cultural em mercadoria, e aí faz parte da indústria cultural. Hollywood é um melhor exemplo. Melhor exemplo. Porque a transformação do filme, do cinema, enfim, do filme, da série, documentário, em mercadoria, ela vai. Lembra que em Revolução Industrial, aquela imagem do show de fábrica, né? Da linha de produção, que cada um tem um papel dentro daquela produção de determinado produto, cada um cumpre um papel, né? Da divisão do trabalho.
né? O trabalhador não produz mais todo o produto, né? De toda, de toda a produção dele, não faz parte de toda a produção, do início até o fim, né? Cada um exerce uma função específica. Ela é uma produção em massa, né? Olha que a ideia, a cultura de massa é uma produção em massa dessa cultura. Pense em revolução industrial, pega o modelo de produção fordista da revolução industrial e aplique ela para a cultura. Você chegou na ideia de indústria cultural. A questão, o a mais aqui que a gente tem é que essa cultura, ao ser transformada em mercadoria, o que acontece é que ela passa por um processo de neutralização. Ela não vai ter mais esse potencial, esse elemento crítico que às vezes existe da cultura. Até aí tudo certo. A gente tem exemplo do Netflix, como eu falei, Hollywood, os filmes da Marvel, que eu gosto muito, eu assisto, mas os filmes da Marvel, eles têm um modelo ali, né? Uma fórmula de filme, que são todos praticamente iguais. Isso faz parte da... Ó, o Fordismo aqui. Faz parte da indústria cultural. Uma produção em série são, sei, 20 filmes em 10 anos. Produção em escala industrial. Os filmes seguem todos uma mesma fórmula. Ou se, qual o problema de seguir uma mesma fórmula, todos os filmes? Eles têm uma mesma linguagem. Pessoal, o, 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 a criatividade do diretor, dos roteiristas, não existe, tá? Não existe praticamente possibilidade de você inventar, de você trazer novas linguagens, né? Novas linguagens é o quê? Novas perspectivas, é, trazer elementos diferentes, né? Por isso que é tão diferente você assistir um filme brasileiro de baixo orçamento com um filme hollywoodiano, né? Qualquer filme de baixo orçamento em relação ao filme de Hollywood é muito diferente, porque a linguagem é diferente, né? A forma como se traduz as ideias do diretor é muito diferente, né? Atualmente até os filmes coreanos parecem muito com a linguagem hollywoodiana, né? Eu particularmente gosto muito de filme coreano. Hoje em dia parece demais com filmes de Hollywood, né? Os filmes mais antigos do início dos anos 2000 já eram bem diferentes. É uma coisa que se você vê explode somente porque é muito diferente da formulazinha Hollywood, né? Então, quando o produto cultural passa a ser mercantilizado, né? Passa por esse processo de mercantilização, ele se transforma em uma fórmula de produção de lucro. E ele perde esse caráter crítico. O diretor, quem produz esse produto cultural, perde o potencial de criatividade, porque ele tem que seguir dentro desse modelo. Tem que seguir a fórmula, porque a fórmula é o sucesso da mercadoria, a fórmula que vai trazer o retorno financeiro. Tudo certo? E aqui a gente tem uma questão muito fácil, né? A gente conseguiu fazer numa turma. Eu acho que a gente conseguiu fazer em nenhuma turma, na verdade, essa questão. Mas vamos lá. Uma questão que é sobre indústria cultural. E ela traz o seguinte aqui, pessoal. A indústria cultural, orientada pelo mercado capitalista, impôs uma nova forma de escravidão às artes. 2 pontos. Não, a gente conseguiu fazer essa numa turma. A produção em série de produtos culturais destinados ao consumo. Com isso, as obras de arte perderam sua autonomia e foram reduzidas à condição de mercadoria. O enunciado da questão. A prática descrita no cenário acima exemplifica qual característica central da indústria cultural? Letra A. Valoriza a diversidade cultural? Não, a gente já viu que não. Falei aqui dos filmes brasileiros, falei do cinema coreano. Não valoriza a diversidade cultural, tá bom? Letra B. Incentiva a criatividade dos diretores e roteiristas? Não, a gente pode eliminar essa questão. A gente acabou de falar sobre isso.
Ele segue uma fórmula certinha, porque essa fórmula ela vai trazer retorno financeiro, certo? Letra C. Busca criar obras de arte com profundo conteúdo crítico para estimular a reflexão da sociedade. De forma alguma, ela neutraliza o potencial crítico, certo? Ele não tem como objetivo estimular a reflexão da sociedade, tá bom? Pessoal, com isso eu tô dizendo que esses filmes são ruins? Não. Não tô dizendo isso. Não tô dizendo que os filmes são ruins por seguir essa forma. Se você pensar um filme, por exemplo, como Parasita, um filme coreano, sul-coreano, que foi, enfim, vencedor de Oscar, ele tem uma linguagem muito parecida com Hollywood. É um filme que segue uma forma hollywoodiana, de certo modo. É um filme sensacional, é um filme incrível, é um filme muito bom. Eu vou além aqui, vou falar dos filmes da Marvel. Tem filmes da Marvel que eu adoro, eu acho sensacionais. E eles seguem essa formulazinha. Então veja que eu não estou falando, não estou colocando um critério moral aqui de que é bom ou ruim, tá bom? É uma crítica sobre a indústria cultural. Fazendo esse parênteses aqui pra gente tirar essa pecha, enfim, não entrar nesse mérito. Letra D, que é a correta, né? A gente fez. E a última questão é: prioriza a padronização e a repetição de fórmulas para garantir o lucro. Tratando a arte como uma mercadoria, tá certo? Tá muito fácil, vocês vão arrasar nessa questão, tá bom? Próxima questão é cultura de massas e cultura popular. E ela se referencia diretamente à noção de indústria cultural, tá bom? Cultura popular, pessoal, é a expressão autêntica e criativa do povo. Ela é necessariamente do povo. Ela nasce de baixo para cima, certo? Ela é regional, é cultura regional. Ela é cultura popular, tá bom? Bom, cultura popular já disse no título, mas ela é a cultura do povo e ela tem esse potencial crítico, tá bom? Que se perde na indústria cultural, beleza? Então é uma expressão autêntica, autônoma, criativa do povo. Diferente de cultura de massas, que é fabricada com o único e exclusivo objetivo de lucro. Repetindo essas fórmulas, como eu já falei, para manter uma ordem social do capitalismo. Por que ela mantém a ordem social do capitalismo? Porque ela perde o potencial crítico. Veja como é importante a gente ter essa noção. Cultura popular, cultura de massas. Cultura de massa, ela é produzida pela indústria cultural. E ao ser transformada em mercadoria, ela perde o potencial crítico. E por isso ela tem como objetivo, não necessariamente declarado, manter a ordem social do capitalismo. Aqui os filmes da Marvel, por exemplo, são perfeitos para a gente pensar nisso. Filmes da Marvel que eu gosto muito, são muito bons, porém você vê ali que ele não tem uma crítica social. Muito pelo contrário, ele pretende manter a ordem social. Principalmente os filmes do Capitão América, né? Se a gente parar a pensar aqui. Certo? Ah, professor, um exemplo de cultura popular. Capoeira. Acabei de falar, capoeira. Capoeira é uma cultura popular e ela nasce de baixo para cima. Até hoje eu não consegui encontrar academias de capoeira como, por exemplo, um Smart Fit na vida. Certo? Ela é cultura popular. Você tem que encontrar um mestre, você tem que encontrar uma escola de capoeira que vai ensinar. E vai passar todos os ensinamentos, vai te inserir naquela cultura. E não perde de forma alguma o caráter crítico dele. Tá bom? O que mais a gente pode pensar? A gente pode pensar, por exemplo, no samba, pessoal. O samba, ele é uma cultura popular, mas se transforma em cultura de massas. Na medida que, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro mercantiliza e transforma essa cultura popular em uma mercadoria que visa lucro. Tá bom, tá bom, pessoal? Vamos lá? Tudo certo. Vamos na questão agora que ela é um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, mas eu tenho certeza que se vocês estão até aqui, vão conseguir resolver essa questão. Mamão com açúcar, morango com amor, muito tranquilo, tá bom, pessoal? Vamos lá.
Questão: indústria cultural. Cultura de massas, cultura popular. Leia o trecho a seguir para responder a questão. A famosa franquia de games Call of Duty é frequentemente criticada por ter uma forte ligação com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo a notícia da revista Ópera, o jogo apresenta a guerra de forma heróica e simplificada, tratando os exércitos como os mocinhos e os inimigos como os terroristas, certo? Além de ter consultoria de militares e sua produção, né? Então o game Call of Duty teve consultoria de militares da defesa dos Estados Unidos, pessoal, para poder ser produzido, né? Muitos filmes de guerra, eles passam pela consultoria da defesa nacional, da defesa interna dos Estados Unidos, né? Então, autonomia é nenhuma, é zero autonomia, tá bom? Agora enunciado. Considerando o conceito de indústria cultural, a relação entre o jogo Call of Duty e o exército dos Estados Unidos é um exemplo de como essa indústria funciona. Pois, letra A, o principal objetivo do jogo é educar o público sobre a realidade complexa das guerras. A gente tá aqui no enunciado falando: o jogo apresenta a guerra de forma heróica e simplificada. Letra A. O principal objetivo do jogo é educar o público sobre a realidade complexa das guerras. Tá errado. Bom, a gente pode pular para a letra B. Letra B. A popularidade do jogo demonstra que ele é um exemplo de cultura popular autêntica. É um game que nasce de baixo para cima ou de cima para baixo? Ele vem da indústria e a gente consome, ou vem da gente e nós mesmos consumimos, como um capoeira da vida? É cultura popular autêntica? Não. Ele é uma mercadoria. Ele é produzido por uma grande indústria de jogos, tá bom? Então vamos lá. Letra B tá errado. Letra C. O jogo, tratado como uma mercadoria, tá certo? Não apenas busca o lucro, tá ok, até aqui tudo bem. Mas também padroniza a cultura e divulga uma ideologia específica de um grupo dominante como a única, correta e natural. Até aqui tudo perfeito, mas bora para D. Letra D. A produção do jogo representa a total liberdade de criação artística, onde os desenvolvedores podem expressar suas visões críticas sobre a guerra sem se preocupar com o mercado ou a política. Completamente equivocado, tá bom, pessoal? Como eu falei, ele teve consultorias de militares, né, na produção, militares dos Estados Unidos, né, para deixar isso claro. Portanto, de autonomia, de liberdade artística é nenhuma, é zero. Enunciado, questão correta, o C, tá bom? Letra C. Perfeito, muito fácil, pessoal. Não tem para onde correr, é muito tranquilo. E para fechar, o mais simples, o mais tranquilo de todos, cyberespaço. A gente está chegando no final da nossa aula. Questões sobre cyberespaço vai cair, não tanto quanto as outras questões, tá bom? Mas vai cair. E se você quer fechar, você fica aqui rapidinho. Cyberespaço, vocês, como eu já falei, que nasceram e cresceram na era digital, como eu, vão tirar isso de letra. Pessoal, é muito fácil, é ridículo de fácil, pessoal. Vamos lá. Família, o que é cyberespaço? Ambiente virtual que conecta as pessoas de diferentes lugares do mundo, do planeta, da cidade. Muito simples. Muito fácil. Pausei aqui porque meu fone descarregou não, desconectou. E aí ele tá captando aqui o áudio, eu acredito, né? Então vamos lá. O que é ambiente cultural? O que é cyberespaço? É um ambiente virtual que conecta seres humanos de diferentes lugares do planeta, da cidade, do estado, enfim, da rua, a rede virtual de computadores, certo? Você está, eu não estou com o celular aqui não, mas você está com o celular, você está conectado no cyberespaço. Você está no computador, está aqui na minha frente, você está conectado no cyberespaço.
certo? Tudo beleza? Eu estou me comunicando com vocês através do cyberespaço. Eu estou aqui em casa tratando para você dessas questões, fazendo essa revisão, essa aula, e vocês vão ter acesso a ela no cyberespaço. A questão toda, o que complexifica um pouquinho, mas ainda assim é bem tranquilo, a única questão é que ela é permeada, o cyberespaço é permeado por relações de poder, certo? Ela é a virtualidade das relações sociais e não um desvio, não um caminho, não é uma linha paralela das relações sociais. Ela é a virtualidade das relações sociais. Ou seja, as relações sociais estão aqui não presentes fisicamente, mas no mundo virtual. Correto? Tudo certo? Bem tranquilo. A virtualidade das relações sociais e não um desvio das relações sociais. Não é um outro mundo das relações sociais. São as relações sociais. E ela é permeada pelas relações de poder? Com certeza. As redes sociais que a gente usa, a grande maioria delas, elas são de propriedade de Mark Zuckerberg. Por exemplo, WhatsApp, Instagram, que é mais? Acho que é Facebook. Hoje em dia ninguém mais usa Facebook, mas essas três redes sociais, na verdade muitas pessoas usam o Facebook sim, mas essas três redes sociais, elas são de propriedade da Meta, né, de Mark Zuckerberg. E ele tem uma grande influência política. Né? Sem falar, pronto, o Elon Musk, né? O Elon Musk, que é proprietário do antigo Twitter, ele literalmente foi ministro do Estado do governo do Donald Trump. A gente tem todos os problemas sobre o algoritmo, entrega de conteúdo, ela é parcial, é imparcial, né? Favorece determinados grupos, determinados discursos, ou seja, as relações de poder estão presentes a todo momento no cyberespaço, tá bom? Não é um espaço neutro, pelo amor de Deus. Nunca pense o cyberespaço, o mundo virtual, como um espaço neutro, tá bom? Questão para fechar e a gente arrasar nessa prova, finalizar essa aula de revisão muito tranquila. Cyberespaço. A questão começa da seguinte forma: imagine que uma grande discussão política comece uma rede social no Brasil. Em poucas horas, pessoas de diferentes cidades e até de outros países estão comentando, compartilhando e criando conteúdo sobre o assunto. Criando conteúdo no Instagram, no TikTok, enfim, compartilhando nas redes sociais, no WhatsApp, no Zap, no Telegram, enfim. E essa discussão online acaba influenciando o debate na televisão, de organização de manifestações de rua. Enunciado. Tá? Até aqui tudo certo. Vamos pro enunciado. Considerando o texto e o exemplo acima, assinale a alternativa que melhor descreve a natureza do cyberespaço. A alternativa que descreve o que é o cyberespaço. Letra A. Um mundo totalmente separado da realidade, onde as discussões online não têm consequências concretas na vida das pessoas. Primeiro, o texto diz exatamente o oposto disso. São as discussões online que influenciam a vida das pessoas no mundo real. Segundo, o que eu falei no início, que não é um mundo separado, não é um desvio, não é um outro caminho. É a própria realidade, ele faz parte da realidade. Não é separado não, tá ali na realidade. B, então essa A tá completamente errada. Errou feio, errou rude. Vamos lá. B, um espaço que, por ser virtual, é totalmente neutro e livre das relações de poder que existem na sociedade. Totalmente errado. Acabamos de falar sobre Elon Musk, acabamos de falar sobre Mark Zuckerberg. De neutro não tem nada, tá bom, pessoal? Tem nada de neutro. Pensa aqui na questão dos algoritmos, da entrega de conteúdos diferentes, se favorece tal grupo, favorece tal ideologia, favorece tal discurso. De forma alguma. De neutro não tem nada. B tá errado. Letra C, uma extensão da vida social que não apenas acelera a comunicação,
tá certo? Acelera a comunicação de fato, né? Ele conecta pessoas de regiões diferentes. Imagine que antes a gente precisava mandar um correio, meu amigo. Olha a demora que ele leva para você escrever, mandar um correio, a pessoa receber e responder. Acelera a comunicação, com certeza, mas também se integra à realidade, influenciando eventos políticos. Tudo certo. Foi o que eu expliquei antes e é o que está dizendo o enunciado da questão. A questão, o texto da questão está dizendo exatamente isso. Ela tem capacidade de influenciar eventos políticos. Tá certo. Mas vamos para D. Ela é, letra D, uma ferramenta que serve apenas para conectar pessoas distantes, mas que não altera a forma como a sociedade se organiza. Completamente errado. Existe cyberativismo. Os grupos políticos sociais, movimentos sociais estão organizados nas redes sociais. Tá bom? A gente tem discussão aqui dos podcasts, Flow Podcast, Inteligência Limitada, que promove esses debates entre grupos diferentes. Então não tem nada mais fora da realidade do que dizer que o cyberespaço serve apenas para conectar as pessoas, mas que não altera a forma como a sociedade se organiza. Letra C, correto, muito fácil, mamão com açúcar, morango do amor, pessoal. Tem uma boa prova, arrasem. Vejam essa revisão, essa aula, quantas vezes quiserem, né? A gente bateu aqui 40 minutos, sabe, né? Muito, muito tranquilo. A gente conseguiu passar por todos os assuntos, fazer questão e revisar todos os conteúdos que caem na prova, beleza? Pessoal, até mais. Sexta-feira a gente se vê ou não. Boa prova, arrasem, se joguem e tá tudo certo, pessoal. Boa prova. Valeu!